Bem, quem me conhece sabe que eu sempre sou uma pessoa positiva. Sim. Se a gente na largada não for positivo, o negócio fica realmente desafiador. Mas eu queria começar dizendo o seguinte, eu não sei se os meus amigos aqui já perceberam, tem uma coisa que está em todos os jornais do país, é só abrir, não tem uma semana que não aparece. É assim, ó, a crise do ensino médio, que é o nosso tema. E eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente fala de educação, o meu conceito de educação é o seguinte, só tem duas pessoas que podem tratar a palavra educação, só duas. Uma é o pai e a mãe. No meu conceito, educação é formação, é transformação daquela criança, daquela pessoa que está ali na frente, os pais. E o outro é o professor. Agora, tem uma outra palavra que chama ensino. Ensino, a meu juízo de valor, é informação. O Google é uma ferramenta de busca que ensina. Por sinal, depois eu queria ter a oportunidade de a gente discutir. O Google divulgou hoje as maiores buscas no Google, internacional, no Brasil, assim por diante. Olha que interessante, no Brasil, o primeiro assunto em 2014 foi o BBB. E o segundo assunto, sabe o que foi? Enem. Olha aí. Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Ensino, né? Este ano o Brasil perdeu um grande educador, Rubem Alves. Sim. Rubem Alves dizia assim, a principal tarefa da educação é ensinar a ver. Quem vê bem jamais fica entediado. Olha só a importância que ele deu à educação e ao ensino. E eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte, é o ensino médio que está em crise. Olha só, a educação infantil, a educação básica, a educação superior, a educação fundamental, profissional, a educação à distância, a educação de jovens e adultos. Gozado, né? Tudo começa com educação. Sim. O único que está em crise é o ensino médio, que não tem uma identidade. Por que não tem identidade? Que eu acredito que há um equívoco. Porque a educação infantil, a educação básica já formou o cidadão. E infelizmente, não sei se eu vou dizer infelizmente, mas diria que sim, as pessoas ficam mais adultas cada vez mais cedo, né? Eu, quando cheguei no ensino médio, eu era criança ainda. Né? Hoje o cidadão chega no ensino médio, já é um homem, já é uma mulher. Ele não vai querer assistir aquelas coisas, e por isso a desistência grande, e ele fica perguntando, para que isso? Para que eu vou aprender isso? Se a gente tivesse uma trajetória no ensino médio, dizendo para aquela criança, para aquele jovem, para onde é que ele caminha? Ele vai caminhar para a universidade. Ele quer fazer a universidade. Se ele quer fazer a universidade, é um ensino médio. Ele quer ser um profissional liberal. Ele quer ser um técnico. Ele quer ser um eletricista, um mecânico. Ele vai fazer um outro caminho. Na hora que você junta tudo isso, é complicado, porque por mais que a educação profissional, o ensino médio integral, isso é importante e é válido, o aluno não conhece essas trajetórias. Ele vai conhecer depois. Eu não vou dizer que é tarde, mas ele vai conhecer depois. Então eu acredito o seguinte, como diz o Carradori, eu sempre falo que todo mundo diz que a educação é importante. A questão é colocar como prioridade. A Fiesp colocou como prioridade quando colocou dinheiro, ações, recursos, iniciativa, esforço e vem melhorando seu desempenho. Prioridade é ação. A Secretaria colocou quando fez a sua proposta, mais uma vez, né, depois de 20 anos, creio que atualizou, 25 a sua proposta, nova proposta curricular. Só que tem uma base, eu termino por aqui para a gente debater. Eu acredito que o Brasil despertou para a educação muito tarde. Sim. Muito tarde. Se você vê os jornais de hoje, pode pegar lá. Vai ter eu não vi porque eu não pude hoje, né? Mas tem alguma coisa sobre educação. Então, educação, eu acredito que está entrando na pauta das nossas ações como importante, chegando à prioridade. Está aí um pai que muitas vezes nunca estudou, querendo fazer um esforço extraordinário para o seu filho estudar, porque ele sabe que se ele estudar, é a única maneira dele ser alguém na vida. Mesmo aquele pai que nunca estudou e não sabe, quem sabe muito, as razões do porquê que a educação é importante, mas ele valoriza a educação. Então a gente está vivendo um momento no Brasil de bastante transição, só que a gente tem que lembrar o que eu falei antes de entrar no ar. Nós somos um país grande,
muito grande, um país diverso, desigual, geograficamente é grande, populacionalmente é grande. Só que, como disse o Carradori, a gente tem que aproveitar as nossas competências. E o estado de Santa Catarina, ele é hoje referência em qualquer ranking quando fala de educação. Sim. Comparativamente o Brasil, só tem um detalhe, quando compara o Brasil, o Santa Catarina com outros países, realmente a gente não fica bem. Só que a gente tem que valorizar isso. E eu termino dizendo, eu acredito, como eu disse uma vez na Fiesc, que Santa Catarina vive um momento muito interessante. Sim. Os astros estão alinhados. O que eu chamo dos astros estão alinhados? Cada um com o seu olhar, o Cinti tem o seu olhar, secretaria, Fiesc, conselho, a justiça, a promotoria, cada um tem. Mas todo mundo está ali buscando melhorar a educação. Sim. E eu quero dizer para vocês que isso não é comum em outros estados, não vou ser deselegante em citar, mas eu vejo alguns estados onde as pessoas estão mais preocupadas em dizer quem vai ter razão. E vocês, eu tenho para mim o seguinte, ter razão cansa, ter razão dá trabalho. Eu sempre brinco com o Vieira, o Vieira pode estar certo, mas não necessariamente eu estou errado. Sim. Porque se o Vieira estiver certo e eu estiver errado, nós não vamos chegar a um consenso de construção. Claro. E nós, como dirigentes das instituições às quais nós representamos, nós temos que ter a responsabilidade de ter o nosso olhar. Mas acima do nosso olhar depois do final da reunião, qual é a construção. Sim. Hoje nós tivemos uma reunião no Conselho fantástica para tratar de educação especial. Ministério Público, Fundação Catarinense de Educação Especial e a Secretaria de Estado. Cada qual com o seu olhar, mas nós chegamos a uma agenda de trabalho para 2015, respeitando os seus lados, e uma reunião fantástica. Então, a gente tem que aproveitar o momento de Santa Catarina. Claro, temos muito o que fazer, não resta dúvida. Bom, deixa eu encerrar essa rodada de apresentação inicial aqui, ouvindo o Cinti também, para que a gente possa daqui a pouco discutir alguns pontos que foram citados até agora e que são importantes também. O coordenador estadual está aqui conosco, Luiz Carlos Vieira. E aí, professor, boa noite. O que esperar para o ano que vem? Bom, boa noite, Felipe, boa noite, Cirlei, Maurício, Carradori. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Olha, tem muitos pontos aqui que são convergentes na fala e outros são divergentes. E nós temos aí apontado vários desafios. E nós temos muitas dúvidas e vários questionamentos também com relação àquilo que já foi colocado preliminarmente aqui. É uma das discussões que nós sempre fizemos e continuamos fazendo, é que a educação, ela não pode ser o mote da conjuntura. Ela, como a história a gente conhece e vem ao longo do tempo, ela tem que ser um processo, e a gente repete sempre isso. Agora, quando se fala em educação apontada para o mercado, e que tornou-se isso grande e também aos olhos das empresas, dos órgãos internacionais a partir da década de 90, principalmente, ela veio colocando, a economia veio colocando a educação como se fosse a solução para o mercado. Sim. Tá? E nós sabemos que a economia, ela é um mecanismo, né? Ela não é um processo, né? Ela é um mecanismo e está aí a serviço, e a educação também, ela está a serviço de alguma coisa, ela não é neutra, como já diz vários escritores, um deles é o Frigoto, né? Que sempre enfatiza isso, né? Libânio e outros. Portanto, é temerosa essa discussão de que nós temos problema no ensino médio. Tá? Mas temos problema no ensino médio a partir de qual ponto de vista? Tá? Porque nós tivemos aí, a partir de 1961, tá, com a influência e com o Tratado para o Progresso e Desenvolvimento das Nações do Terceiro Mundo, puxado pelos Estados Unidos, até foi em Punta del Este, né, o encontro, que no Brasil o MEC fez um acordo, né, com a ZAID, né, com a agência internacional para o desenvolvimento em vários setores, um deles é a educação. E tanto é verdade que a partir de 64 da ditadura militar, os projetos trazidos internacional levou para o tecnicismo, levou para não reflexão, para não análise, né? E hoje, olhando, e se a gente não se aprofundar nessa discussão,
nós vamos perceber que nós vamos entrar nessa mesma rota. Ou seja, produzir mão de obra para o mercado, é isso? Com a ilusão de que a educação vai te incluir. Sim. E não é verdade. A educação, ela é um processo, né, que tem que ser integral, né, tem que formar o cidadão para que ele possa ter a capacidade de refletir e ter autonomia para escolher. E, aliás, e questionar o sistema. E, ao contrário, quando se diz que tem crise, nós olhamos aí a formação. Eu vou ser corporativista nesse momento, né? Vamos dizer, toda a proposta curricular que foi discutida lá em 98, né? Agora trouxeram uma nova proposta, né? Uma nova atualização dessa proposta. Nós pegarmos aqui a matriz das propostas que vem sendo discutido em Santa Catarina, tá? Elas apontam justamente discordando de algumas ações que hoje vêm sendo implementadas. Sim. E principalmente na formação. Na formação dos professores, que o Maurício falou, que educação, né, o pai ou o professor. Aí o Estado trabalha na formação. Por que tem a formação hoje? A professora aqui colocou, de um dos programas, né, que está na formação continuada, principalmente nas escolas de ensino médio profissionalizante e também ensino médio integral. Tá? Que inclusive o professor ganha uma bolsa, tem toda essa discussão e está sendo implementado. Quantas escolas nós temos? Então, para quem são os profissionais que estão recebendo essa formação? É só pegar. Nós temos mais de 20 mil trabalhadores no Estado que têm caráter temporário, né, contratados de forma precária. 22 mil que são efetivos e que tem uma grande parte fora da sala de aula. E não podemos esquecer que mais de 85% da população catarinense está na escola pública estadual. Claro. Né? Então, tem todos esses questionamentos, tem convergências em algumas questões, mas tem divergência, tem desafio. E nós não podemos olhar apenas com os olhos e dizer, não, é positivo. Porque se nós não questionarmos, as questões também não vão acontecer, Felipe. Bom, nós vamos fazer um intervalo, o primeiro deles, e daqui a pouco a gente vai voltar com o outro lado dessa história também. Vou querer ouvir novamente o diretor Antônio, para que a gente possa avançar na discussão pontualmente sobre esse assunto e outras questões ainda bastante relevantes que nós vamos puxar ao longo do programa de hoje. Portanto, você que está acompanhando conosco pode se manifestar ainda pelas nossas redes sociais ou pelo nosso telefone, WhatsApp 9188 4044. 9188 4044 é o telefone para você mandar sua participação aqui para a gente. Até já!